Nordeste tem mais de 58 mil casos confirmados de Covid-19. A região totaliza, portanto, 32,8% dos casos oficialmente registrados no país. Para combater a pandemia do novo coronavírus, os governadores nordestinos optaram conjuntamente pelas orientações de um comitê científico criado especialmente para isso. É sobre o trabalho desse comitê que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. O nosso entrevistado é Sérgio Machado Rezende, um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Professor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Boa noite, Estela, boa noite aos telespectadores. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês agora e falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo e quais são os grandes desafios que estamos enfrentando. Bom, eu começo, então, perguntando para o senhor, para a gente ir se situando, quando o comitê foi instalado e qual a composição que ele tem. Quantas pessoas integram esse comitê e são pessoas de que especialidades, de que áreas? Eu fui convidado a ser um dos coordenadores, juntamente com o neurocientista Miguel Nicoleles e com o apoio administrativo direto do secretário do consórcio, que é Carlos Eduardo Gabas. Aliás, vou explicando um pouquinho mais, o consórcio a cada ano tem um presidente diferente. No primeiro ano, o presidente é o governador da Bahia, Rui Costa. E, por isso, a sede do consórcio está, que é itinerante, ela está no momento na Bahia, e o consórcio tem apenas uns 5 ou 6 funcionários que dão apoio administrativo, coordenados por Carlos Gabas. Cada governador indicou um representante do Estado para esse comitê científico. Na verdade, a Bahia indicou 3, Pernambuco indicou 2 e os outros estados indicaram 1. Então, mas até aí o senhor está falando do consórcio Nordeste. Não, já do comitê científico. Já do comitê científico? Já do comitê científico. São quantos integrantes no comitê? Então, isso que eu estou explicando. O comitê tem 15 integrantes. São os 3 que eu falei, Gabas, Nicoleles e eu, e 12 representantes dos estados. Mas, logo na primeira semana, nós começamos a discutir a sistemática de trabalho e decidimos, então, que íamos ter grupos de trabalho. Na verdade, nós chamamos subcomitês. São 9 subcomitês. E os representantes dos estados indicaram integrantes dos subcomitês. Quase todos são médicos. O comitê que é dominado por não médicos é o comitê de simulações matemáticas, que é formado principalmente por físicos e por matemáticos, mas também tem epidemiologistas. Então, no conjunto, nós temos cerca de 100 pessoas trabalhando. 3 na coordenação, 15 no comitê, e com os grupos de trabalho, nós temos, então, em torno de 100 pessoas. A proposta são ações articuladas entre estados e prefeituras e, se é isso, de fato, que o comitê propõe, em que medida essa articulação ela é vantajosa aí no enfrentamento da pandemia? Veja, Estela, nosso comitê tem uma dificuldade, né? Porque as nossas reuniões são todas por videoreuniões. A gente não tem como ter contato presencial e grande parte das pessoas que está no comitê tem alguma outra atividade. Então, por exemplo, os representantes de Pernambuco são o epidemiologista virologista Luiz Cláudio Arraja Alencar,
que é professor da Federal de Pernambuco e também do INIP. E o outro representante é Simval Brandão, que é diretor do Instituto Ageu Magalhães, que é o Fiocruz Pernambuco. Então, ele dirige a Fiocruz e tem uma participação importante nesse comitê. As pessoas têm outras atividades, mas a atividade aqui ela é feita por videoreuniões e por muita troca de informações. Como os membros dos comitês dos subcomitês são principalmente médicos, que têm relações em todo o mundo, eles estão acompanhando a literatura internacional. Então, o que nós fazemos? Os subcomitês resolvem se dedicar a determinados pontos, eles trocam informações entre si, por WhatsApp, por telefone, por videoreuniões, e fazem recomendações. O comitê, então, analisa as recomendações, dá um formato final, e o que nós fazemos é recomendar ações para os governos estaduais. Isso é feito através de boletins. A cada semana nós emitimos um boletim. O boletim, então, tem vários aspectos e nós fazemos recomendações. Agora, veja que nessa troca de informações, como nós temos pesquisadores, médicos de todos os estados, eles trocam informações. Então, uma coisa muito importante do comitê é exatamente aproveitar a experiência dos estados para somar esforços. Nosso papel é ajudar a somar esforços e articular as ações dos estados. O senhor falou aí que o comitê levanta propostas e apresenta essas propostas para os governadores. Eu anotei aqui algumas propostas que aparecem num boletim do comitê, o boletim do dia 5 de maio, e eu vou pedir para o senhor ir comentando a importância e a razão dessas propostas. Então, a primeira proposta que aparece nesse boletim é a manutenção das medidas de isolamento social. E quando os senhores colocam essa proposta, os senhores já apresentam uma projeção matemática, um estudo matemático do comitê, que diz que provavelmente o pico de número de casos, tanto de contaminação como de mortes, esse pico não se dará antes do mês de junho. Então, eu lhe pergunto, pegando os números de hoje, pegando a situação de hoje do Nordeste, qual é a importância dessa orientação para os governadores, a manutenção das medidas de isolamento social? Estela, na verdade, nós já emitimos 6 boletins. Cada item do boletim é o que nós chamamos de uma recomendação. E foi isso que os governadores pediram desde o começo. Dos 6 boletins, o primeiro item de 5 deles é sobre o confinamento social. E a razão disso é porque está demonstrado cientificamente que este vírus, o SARS-CoV-2, que era desconhecido da humanidade, ele tem uma capacidade de propagação muito grande que é feita através das pessoas. Tem vírus que a gente contrai trazido por insetos, por moscas, por exemplo, é o caso da dengue, da zika, mas esse vírus ele é transmitido por pessoas. E a transmissão é muito fácil. É transmitido através de gotículas, de um espirro, de uma tosse da pessoa, é transmitido quando a pessoa contamina um objeto e vem outra pessoa toca, ou quando as pessoas se tocam. Então, a maneira de diminuir a propagação do vírus é através do que a gente chama confinamento social. Está demonstrado também pelas simulações numéricas que o confinamento social ideal seria de cerca de 70%. E está demonstrado que um confinamento social de cerca de 70%, por cerca de 30 dias, ele praticamente elimina o vírus, porque o vírus fica na pessoa durante 2, 3 semanas no máximo.
Só que aqui no Brasil, e no Nordeste também, o confinamento tem sido menor do que 50%. Então, no nosso último boletim, nós enfatizamos a necessidade de fazer o confinamento de forma mais rígida. Nós usamos até uma expressão, o nome que é usado, né, no mundo, que é lockdown. Mas eu vou pedir para o senhor falar sobre o lockdown, porque eu estou vendo aqui é uma proposta estabelecer critérios objetivos para a decretação do lockdown. A gente vai fazer um intervalo curtinho e o senhor vai falar sobre essas propostas no próximo bloco. Tá bom? Sim. Esse intervalo, não saia daí, que a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Eu converso com um dos coordenadores do comitê, o professor Sérgio Machado Rezende. Professor, tenho muitas perguntas para lhe fazer. Vou pedir para o senhor ser o mais sintético possível para que eu possa fazer todas. A gente interrompeu o bloco anterior quando o senhor ia falar sobre os critérios objetivos para a decretação de lockdown, uma sugestão do comitê para os governadores do Nordeste. Que critérios objetivos são esses? Na verdade, nós pusemos apenas um critério objetivo, que é quando a capacidade de leitos de UTI dos municípios tiverem ultrapassado 80%, o número de casos tiver ultrapassado a capacidade de 80%, então uma situação de emergência e que é preciso diminuir o número de casos. Eu comentava que uma dificuldade nossa é fazer a população entender que é preciso ficar em casa. É lógico que tem pessoas que não podem ficar, mas muitas pessoas poderiam ficar em casa, ou quando saem de casa, é preciso tomar precauções, né, de lavar as mãos, de usar álcool em gel, assim por diante. Então, uma dificuldade nossa do Brasil e do Nordeste é de evitar esse contato com as pessoas. Eu acho que as pessoas estão aprendendo gradualmente, mas o nosso desafio agora é conseguir chegar a mais de 60% de confinamento social. Se isso for conseguido, nós vamos ver a curva achatando. O senhor falou aí de um critério, o principal critério, que é o de 80% de ocupação dos leitos de UTI disponíveis para a população. Chegando a esse patamar, então seria necessário decretar o lockdown. Esse patamar de 80% de ocupação, Pernambuco já passou dele faz tempo. Pernambuco chegou muito rapidamente a 90 e poucos % de ocupação dos leitos de UTI. E agora, recentemente, o governador anunciou medidas restritivas mais rigorosas. Essas medidas anunciadas agora pelo governador de Pernambuco chegam tardiamente? Um pouco tarde. Se Pernambuco tivesse conseguido fazer o confinamento mais rígido há 2 semanas atrás, a situação seria diferente. Na verdade, o decreto original do governador, que foi renovado, ele tinha recomendações básicas que tem esse. Só que, como a população é indisciplinada, como eu falei, as pessoas não obedecem. Então, o que precisava ter? Precisava ter tido a polícia nas ruas, a Guarda Civil nas ruas, digamos assim, constrangendo as pessoas, de alguma forma, montando, o que nós sabemos foi feito em alguns países. A Alemanha, por exemplo, que é um país que tem uma população muito grande, conseguiu ter um número de casos muito menor do que a Itália, do que a França, porque o confinamento social lá
foi obedecido pelas pessoas. Então, a nossa dificuldade é o disciplinamento da população, e se Pernambuco tivesse tomado essa medida de endurecimento, digamos assim, do confinamento há 2 semanas, a situação seria melhor. Veio um pouco tarde, mas, como diz aquela frase, antes tarde do que nunca. Ainda bem que veio. Vamos aguardar as próximas semanas. Agora, vai ser preciso que realmente a polícia esteja na rua para constranger as pessoas. Essas medidas começam agora no próximo dia 16. Rodízio de carros, uso obrigatório de máscaras, multa para transporte público, estabelecimento comercial que permite a entrada de pessoas sem máscara, tudo a partir do próximo dia 16. É isso? Não exatamente. O governo já disse que é para fazer isso a partir de anteontem, quando foi emitido o decreto. Só que... Mas sem as multas. Sem as multas e sem prisão. Ou seja, os policiais estarão na rua, eu espero que estejam, eu não sei porque eu não fui ver, não vi noticiário, os policiais estarão orientando nessa primeira fase. O governador foi para a televisão e falou muito bem. Ele disse, nessa primeira fase, os policiais vão orientar as pessoas. Mas eu espero que na semana seguinte o policiamento seja realmente para valer. Uma outra recomendação de vocês, que eu queria muito que o senhor falasse sobre ela, a criação de uma brigada emergencial para reforço no atendimento primário. Essa foi uma recomendação que acabou gerando alguma controvérsia. Tudo bem, é assim mesmo, porque acontece o seguinte, Stella, nós sabemos que em muitos lugares faltam médicos, faltam enfermeiros, profissionais de saúde. Isso ocorre aqui na região metropolitana, tem UPAs que tem horas que não tem médico algum, porque houve uma diminuição do número de médicos, tem dificuldade diversa. Agora, em alguns municípios do interior, o número de médicos é muito pequeno. Há municípios em Pernambuco que os médicos que haviam há 1 ano e meio eram os médicos do programa Mais Médicos, cubanos, principalmente cubanos, e que o atual governo acabou com esse programa, porque os cubanos são comunistas, né? Não queriam ter comunista aqui, então acabaram com o programa, um absurdo. Mas abriram, não acabaram o programa, eles mandaram os cubanos embora. Mas eles abriram para médico brasileiro entrar no programa. Só que não apareceram muitos médicos brasileiros. É difícil o médico brasileiro das capitais de classe média ir para o interior. Os cubanos foram para o interior, os médicos não querem. Então, alguns municípios não têm médicos. Então, essa brigada, que seria composta por acadêmicos em fase final de curso, que exerceriam atividade sob supervisão de médicos, enfermeiros do mesmo jeito, e também propusemos que médicos diplomados no exterior, que não tenham o diploma reconhecido ainda, sejam de alguma forma permitidos de trabalhar. Né? Você sabe que o médico que tem o diploma no exterior, para ter o diploma reconhecido, ele tem que ser aprovado no exame que chama Revalida. Só que o governo não aplica o Revalida há 2 anos. E nós temos 15 mil médicos no Brasil sem condições de exercer a profissão. Então, no momento, nós precisamos de medidas para permitir com que esses médicos atuem para combater essa pandemia, que é uma crise sem precedentes entre nós. O que o senhor fala de polêmica, que essa proposta gerou polêmica? Na verdade, foi uma resistência corporativa, quer dizer, uma resistência da própria classe médica para que esses diplomas não fossem validados, desses médicos brasileiros formados no exterior. É exatamente isso que o senhor está falando? Exatamente. Stella, no dia seguinte que nosso boletim foi publicado, eu vi um vídeo que eu recebi pelas redes sociais, de mais de uma pessoa, do presidente do Conselho Federal de Medicina,
que era um vídeo violento. Ele chamava os governadores de palavras, não lembro exatamente como, mas se referia a ele de uma maneira pejorativa. Ele é do Sudeste, né? Bem lá do Sudeste, que olha para aqui, tudo como se fosse uma Paraíba muito ruim, né? Paraíba é um grande estado. Então, para nós, não é nenhum problema ser chamado de Paraíba, só que eles chamam de maneira muito deprimente, pejorativa. Então, nesse vídeo, ele ataca os governadores, dizendo mais ou menos o seguinte: é como se tivesse aqui no Nordeste médicos com diploma exterior, mas que são incompetentes para passar no exame e que agora eles querem aproveitar de qualquer maneira. A nossa visão, e de muitos colegas, eu ouvi isso de muitos médicos mesmo, que não têm essa visão corporativa, que aquela declaração dele era infame e que sem justificativa. Só para lembrar, esse mesmo conselho se pronunciou contra o programa Mais Médicos há vários anos atrás. Porque o programa Mais Médicos trouxe médicos de Cuba. E por que trouxe médicos de Cuba? Porque, como eu falei, tem muitos médicos que não querem ir para o interior, ou não querem exercer certas funções, né, de médico da família. A grande parte dos nossos médicos quer ter seu consultório, trabalhar em um hospital, só que a gente precisa de médico da família. E Cuba demonstrou uma capacidade fenomenal de formar médicos que têm uma saúde preventiva, que é muito mais efetiva do que a saúde curativa, né? Eles são uma referência, né, na medicina, uma referência mundial. Estou falando dos cubanos. São uma referência mundial em medicina. E na saúde, em biotecnologia, em várias áreas de ciências biológicas e da saúde. Professor, eu vou pedir agora, a gente não tem muito tempo, temos aí 2 minutos e meio, eu vou pedir para o senhor falar de um aplicativo desenvolvido para que o Comitê de Combate ao Coronavírus pudesse monitorar a saúde da população em tempo real, que esse aplicativo é o Monitora Covid-19. Me diga em que pé estão as coisas, como é que as pessoas podem colaborar com esse trabalho, como é que as pessoas podem se inscrever para estarem ali nesse mapeamento de vocês que monitora o avanço da Covid-19, a saúde da população em tempo real. Essa pergunta é muito importante. Eu queria muito falar sobre o Monitora e nós não combinamos nada antes. Veja, assim que essa pandemia surgiu, em vários estados, pequenas empresas desenvolveram aplicativos diversos. Aqui em Pernambuco tem um, que é bom, no Ceará tem outro. Só que esse aplicativo que foi desenvolvido por uma empresa da Bahia, ele é o mais completo na nossa visão. E o governo da Bahia pagou a empresa para ter a propriedade desse aplicativo. Então, nós resolvemos que esse seria o aplicativo do comitê. E um aplicativo é importante porque as informações são monitoradas pela nossa sala de situação. Ele chama Monitora-Covid-19. Qualquer pessoa com smartphone pode baixar. No início, as pessoas só podiam baixar esse aplicativo nos telefones que tinham o Android, o sistema operacional Android, porque a Apple não estava permitindo usar o deles. Aí nós fizemos uma pressão sobre a Apple do Brasil e ela passou a permitir. Então, os aparelhos da Apple, os iPhones, também podem baixar. É só entrar na Apple Store ou no outro, botar o nome do aplicativo que ele aparece. E a pessoa baixa da mesma forma que baixa qualquer outro aplicativo. As pessoas fazem com facilidade. Mas uma coisa muito importante é o seguinte: assim que o aplicativo é baixado, o sistema pede que a pessoa forneça algumas informações cadastrais importantes para se ter a informação da pessoa. Tem muita gente que está baixando o aplicativo, mas não está botando as informações cadastrais. Elas são meio incômodas porque tem que botar muita informação, mas é importante. A partir daí,
a pessoa passa a ser monitorada sem ser identificada. Isso nos permite ver o movimento do vírus. Então, ele é muito importante para ajudar a combater. Apesar do número de pessoas que baixaram ainda ser pequeno, nós temos uma informação por amostragem que é muito importante e que está ajudando ao comitê a formular recomendações para os governadores. Então, seria muito bom se todos os nossos telespectadores baixassem o Monitora Covid-19, o aplicativo oficial do Comitê Científico. Essa é a nossa torcida também, professor. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui no Opinião Pernambuco e sucesso aí no trabalho no Comitê de Combate ao Novo Coronavírus aí dentro do Consórcio Nordeste. Muito obrigada. Obrigado a você, Estela. O sucesso do nosso comitê é o sucesso de todos nós, né? Mas, enquanto isso, é importante as pessoas ficarem em casa e, quando tiver que sair, é fundamental usar máscara, saber colocar a máscara e saber tratar dela, limpar, assim por diante. Obrigado a você, Estela. Boa noite. Obrigada, professor. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Lembrar para você que o Opinião Pernambuco também é transmitido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Até a próxima.